Não contrate quem você não pode demitir. Fala, comandantes! Vamos dar início a mais um PEFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Fábio Calazans. Eu sou Érica Carla. E hoje vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, né, Fábio? Como contratar uma pessoa para minha empresa. E aí, qual é o processo que tu usa nas tuas empresas? É um tema bastante polêmico. Quando a gente fala em contratação em pequenas empresas, a gente recebe diariamente várias perguntas, né? Várias dúvidas sobre contratação nas nossas redes sociais. E quando a gente fala de contratação para pequenas empresas, a gente está falando de um mundo enorme, porque 70% dos empregos gerados hoje no país, eles vêm através das micro e pequenas empresas, né? As micro e pequenas empresas geram mais de 70% de empregos nesse país. E aí, diariamente, a gente vai ter milhares de pessoas sendo contratadas pelas micro e pequenas empresas e também sendo demitidas, né? E eu costumo dizer sempre que o sucesso da sua empresa, ele depende da contratação. O sucesso, ele começa na contratação. E, Érica, sabe qual é o pilar mais negligenciado, né, o processo mais negligenciado nas pequenas empresas? É justamente a contratação. As pessoas contratam de qualquer jeito, né? Isso, as pessoas não têm um processo de contratação e acabam sofrendo muito lá para frente, porque quando o colaborador entra na tua empresa, já era, meu irmão, é um casamento. Uma contratação é um casamento, vai ter todo um relacionamento e é muito caro você contratar. E demitir é mais caro ainda. Então, você precisa de um processo para minimizar os erros aí no momento da contratação, certo? Eu costumo dizer sempre que a melhor estratégia, imagina aí uma estratégia impecável. Você botou no papel a sua ideia, viu todos os pontos, mas aí você contratou as pessoas erradas. Pode ter certeza que a sua estratégia vai falhar. Então, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Agora, uma estratégia nem tão boa com as pessoas certas sempre vai ganhar da concorrência. Tenha isso em mente, tá bom? Então, assim, antes de falar propriamente dito em contratação, seria interessante a gente pensar um pouco sobre como as pessoas são formadas na sociedade. Parece que eu vou fugir um pouquinho do tema, mas não vou, tem tudo a ver. Então, quais são os pontos de formação do indivíduo na sociedade? Família, primeiramente, Sim. Escola e depois a igreja, se as pessoas têm uma religião, tá? Só que a família, ela está pecando muito na formação do indivíduo, ela erra no seu papel. A escola também erra nesse papel, na formação do indivíduo. Eu fui professor durante muito tempo e eu, como ninguém, posso falar isso. A escola... Principalmente a rede pública. Isso. A escola, do jeito que ela é formatada hoje, ela está falhando no seu papel de educar, no seu papel de formar o indivíduo. E a igreja também. Então, se a família está falhando, se a escola está falhando, se a igreja falha no papel da formação do indivíduo, esse indivíduo vai, depois de passar por esses três ambientes, ele vai para um quarto ambiente que é a tua empresa, comandante. Então, você vai receber, muito provavelmente, uma pessoa que não teve uma formação sólida. Então, eu era tido na escola como um professor chato porque eu tinha alguns princípios. Por exemplo, eu não deixava o meu aluno entrar fora do horário. Então, quando eu chegava na escola, a escola tinha 5 minutos de tolerância. Então, passado aí esses 5 minutos, eu não deixava mais o aluno entrar. Eu estava, para eles, eu estava sendo grosso, rude e um professor chato. Mas, para mim, no fundo, eu estava ensinando a eles a terem compromisso,
a não chegar atrasado nos seus compromissos, porque a escola é um compromisso. Eu não aceitava jamais, Érica, receber um trabalho que eu passei para eles fora da data. Eu era chato? Era, mas com isso eu estava ensinando para eles que as datas, os prazos precisam ser cumpridos. E, cara, professores igual a mim, para ser bem sincero, na escola que eu estava eram raros e eram taxados como chato. Eu estava tentando ensinar princípios. Nas minhas aulas, eu era professor de química, tá? E aí, para a galera que não sabe, mas nas minhas aulas eu passava alguns princípios que iam além da minha disciplina, porque eu tinha um papel social quando eu era professor. No entanto, como eu disse, nem todo mundo faz esse papel. E quando se faz, isso é tido como chato, como rude. Muitos professores com esse perfil, se for em escola particular, eles saem, tá? Porque eu dei aula tanto em escola pública quanto em escola particular. Porém, você vê que não há uma diferença tão grande entre essa questão de princípios de escolas públicas para escolas particulares. Não há. Por quê? Porque a escola ela já recebe da família um aluno com vários vícios. Um aluno que não tem disciplina, um aluno que só quer estar no celular, um aluno que não tem visão de futuro, um aluno que não gosta de ler, não gosta de estudar. Então, assim, uma das coisas, e isso foi uma das coisas que mais me desmotivou a deixar a sala de aula. Então, assim, se esse indivíduo ele não é preparado nem na família, nem na escola, nem na igreja, a outra instituição que ele vai passar a maior parte do tempo é onde? Na empresa, no trabalho. Então, meu amigo, ele vai chegar no trabalho sem valores nenhum. E você, comandante, vai precisar assumir muitas vezes esse papel, certo? O empresário, ele também tem o papel de educar. A sua empresa, comandante, também é uma escola. E você não tem como fugir desse papel. Fábio, será que é por esse motivo, essa explicação sua aí, que muita gente prefere contratar pessoas que já têm experiência no mercado? Será que teria alguma influência aí ou não? Eu acredito que sim. Apesar de que o nível do mercado ele é muito baixo, né? As empresas, principalmente quando eu falo de pequenas empresas, elas não são tão exigentes. Os donos, eles não pegam tanto no pé, eles não têm processo. Então, o nível do mercado é muito baixo. Tanto é que quando um colaborador entra em uma das minhas empresas, eles percebem um ambiente diferenciado. Eles percebem que ali existe uma cultura instaurada, né? Eles percebem que ali o barco é tocado de uma outra forma. Tanto é que alguns, mesmo com experiência, eles não se adaptam. Alguns, mesmo com experiência, eles, quando chegam no processo seletivo, quando eles chegam antes de serem contratados ali no processo de seleção, eles percebem que, eu não passei, não precisei passar em momento nenhum da minha carreira por um processo desse. Eles ou se sentem menosprezados ou não se dão ao trabalho. Não, já tenho um nome formado, eu não preciso passar por um processo seletivo. Eles estão acostumados a deixar o currículo, ou muitas vezes nem deixar o currículo, já serem chamados para trabalhar por uma indicação. Então, quando eles são submetidos a um processo seletivo, muitas vezes não querem. Tá? E se não quer, melhor para você, comandante, porque com esse processo seletivo você vai ali minimizando as suas chances de erro na contratação. Então, voltando lá, já que você pega um indivíduo, muitas vezes, sem formação nenhuma, você precisa, durante o processo de seleção, por isso que você, pequeno empresário, precisa ter um processo de seleção. Nesse processo de seleção, você vai filtrando as pessoas que têm valores mais aproximados com o seu e mais aproximados com os valores da sua empresa. Então, você minimiza muito as chances de erro, né? Eu costumo dizer que ter um processo, mesmo que ele não seja tão bom, tão impecável, mesmo que você não seja especialista em RH,
Porque sim, a maioria dos donos de pequenas empresas precisam sentar nessa cadeira também, precisa sentar na cadeira do RH. E aí, mesmo que você não seja especialista em RH, mesmo que você não tenha um RH, é preciso que você entenda o básico de RH para ser mais assertivo nessa contratação e minimizar esses erros, né? Minimizar a possibilidade de contratar alguém que vai chegar na sua empresa, vai dar muita dor de cabeça. E você sabe que para contratar, botar alguém na sua empresa para trabalhar é muito fácil. Agora, para tirar esse alguém da sua empresa, se torna muito difícil, principalmente se ele passou ali dos 90 dias de experiência. Durante esse processo, como escolher a pessoa certa para a pessoa certa, né? Tipo, a gente sabe que as pessoas têm aptidão maiores, cada indivíduo tem uma aptidão maior por alguma coisa. E aí, muitas vezes acontece de uma pessoa colocar, tipo, um caixa como um vendedor e aí não dá certo, né? Porque ele tem aptidão para ser caixa e não vendedor. E aí, como fazer, como colocar a pessoa certa no lugar certo? Veja só, o maior atributo de um dono de pequena empresa deve ser justamente esse, saber colocar a bunda certa na cadeira certa, ou seja, saber colocar a pessoa certa no lugar certo. E, Érica, isso não é fácil, é muito difícil. Tanto é que eu digo sempre que se eu tivesse a bala de prata da contratação, eu seria bilionário. Até mesmo porque algumas vezes, né, as pessoas mesmo nem sabem qual a sua aptidão, né? Isso, perfeito. Então, assim, você vai errar na contratação? Vai. Todo mundo vai errar em uma contratação. Quem trabalha com contratação sabe. Você vai errar na contratação, assim como você vai errar na demissão. Eu já demiti de forma errada, já me arrependi por demitir. Assim como já me arrependi muitas vezes mais por contratar. Então, quando a gente fala de colocar a bunda certa na cadeira certa, a gente usa uma ferramenta chamada perfil comportamental. Esse perfil comportamental ele serve para descobrir qual o perfil do futuro colaborador. Então, existem basicamente 4 perfis, que é o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Então, cada um desses perfis, cada uma dessas pessoas, elas têm características que vão se adequar a uma determinada área da tua empresa. Por exemplo, o cara que é comunicador, ele vai ser um ótimo vendedor. Fábio, quais são as características de um comunicador? O comunicador, como já diz, ele é muito comunicativo, ele é extrovertido, ele é alegre, ele tem uma presença marcante, onde ele chega, ele quer que todo mundo perceba ele. Então, assim, um comunicador, ele é ótimo para vendas. Agora, se você pegar um comunicador e coloca para fazer um serviço burocrático, você acha que ele vai render? Não vai render, porque o comunicador, por exemplo, ele vai odiar ficar parado na frente de um computador sem interação com outras pessoas. Então, assim, é muito importante você descobrir antes de colocar no cargo o perfil daquela pessoa para que você coloque a pessoa no cargo certo. O executor, ele é foco na tarefa. A principal característica de um executor é que ele gosta de entregar resultados. Só que quando o cara gosta de entregar resultados, ele atropela algumas etapas e esse cara até pode ir para as vendas, mas ele não iria se desempenhar tão bem quanto o comunicador, porque o executor é aquele cara que nem dá bom dia. Ele vai querer fechar a venda o mais rápido possível para passar para outra etapa, entendeu? Então, a característica do executor é que ele é um cara muito ativo, ele é foco na tarefa, ele é aquele cara que pega uma lista de tarefas e sai matando. Opa, concluir. Então, esse cara, por exemplo, ele seria ótimo para um serviço operacional, certo? Já o planejador é um cara mais de projeto, é um cara mais introvertido. Ele é um cara que gosta de planejar, tá certo? E o analista é um cara mais de análises, ele gosta mais de gráfico, é aquele cara para estar mais na contabilidade, para fazer mais análises. Então, são esses 4 perfis e a ferramenta de perfil comportamental ela vai dar essa noção para que
você possa ser ajudado nesse momento de escolher para onde você vai colocar essas pessoas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma seleção para vendedores na minha empresa, obviamente que quando eu for no processo de contratação, quando eu for aplicar o perfil comportamental, eu vou deixar todos os outros perfis de lado e vou apenas analisar os candidatos que têm o perfil comunicador. Só com essa dica, comandantes, você já consegue ser bastante assertivo aí nas suas contratações. Fábio, como é que eu faço para conseguir essa ferramenta de perfil comportamental? Isso, já ia perguntar isso, que deve estar a dúvida pairando aí, né? Cara, eu vou liberar, Érica, para quem comentar aqui no nosso vídeo, tá? No YouTube ou nas nossas redes sociais, comenta que a gente vai liberar gratuitamente essa ferramenta de perfil comportamental. Já vou aproveitar para pedir para que você que está nos assistindo aí, que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos, né? Só assim a gente consegue chegar a mais pessoas, mais pequenos empresários, e assim a gente consegue ajudar muita gente, tá bom? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, com certeza vai fazer sentido para o seu colega que também é empreendedor, para o seu parente que também é empreendedor. Então taca o dedo nesse aviãozinho aí e manda para todo mundo, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e comente: eu quero a ferramenta de perfil comportamental que a gente vai enviar gratuitamente para você, beleza? Pessoal, então é o seguinte, não esquece, antes de fazer uma contratação, tenha sempre em mente que é importante que você faça, uma das ferramentas que você vai usar nesse processo de contratação é o perfil comportamental, e aí a gente já deu spoiler que a gente vai falar lá embaixo, lá na frente, sobre as etapas, sobre os processos aí de contratação, né? Então, assim, como é que os donos, pessoal, desculpa, eu estou meio gripado, vocês estão percebendo que a minha voz está meio embargada e que eu estou com dificuldade de falar, mas aí eu amanheci um pouco gripado, normal, tá? Vamos ter paciência aí. Uma mudança de tempo atípica aqui na nossa região. Tava um solzão enorme e agora começou, na verdade, à noite, né? Começou a chover. E aí, quando tem essas mudanças bruscas aí de temperatura... Nosso corpo reage, né? De alguma forma. É isso. Então, assim, você sabe como é que os donos de pequenas empresas, eles contratam hoje? Como é, comandantes, que vocês contratam aí? Eu acredito que seria indicação. Já vi alguns empresários próximos, né, contratar amigos, parentes, para ajudar, né? A típica é ajudar o próximo. E aí a gente acaba sendo bastante prejudicado, né, com essa Comenta aí, comandantes, como é que você faz a sua contratação aí na sua empresa? Mas geralmente é isso mesmo. As pessoas contratam por QI. Ou seja, quem indica. Ou, muitas vezes, as pessoas contratam porque é parente ou porque é amigo. E aí tem uma máxima que a gente diz sempre nas empresas, que é: você não pode contratar quem você não pode demitir. Não contrate quem você não pode demitir. E eu vejo isso acontecendo com muita frequência nas empresas, Érica. O cara contrata um parente para o financeiro porque acredita que o parente não vai lhe roubar. E de fato o parente não vai lhe roubar. Mas, meu amigo, o teu parente, ele tem alguma experiência com o financeiro? Ele é um analista financeiro? Ele tem alguma formação nessa área? Então, quando eu falo de financeiro, a palavra, Érica, o verbo não é confiar. O verbo é conferir. Então, você como dono da empresa, você precisa estar sempre conferindo o teu financeiro, sempre fazendo conciliação bancária. Óbvio, conciliação bancária é um serviço operacional que você pode delegar também futuramente. Mas, financeiro, o verbo não é confiar. Eu não vou contratar você porque minha esposa para o meu financeiro, porque eu tenho medo que um colaborador venha me roubar. Não, eu contrato uma pessoa que tenha competência para o cargo. E, cara, no meu início de
de carreira como empreendedor, como empresário, eu quebrei muito a cara contratando parentes. Eu não estou dizendo aqui que você não deve contratar parentes. É muito bom trabalhar com parentes. O que eu estou querendo dizer aqui é que você precisa contratar as pessoas que tenham competências para o cargo. Se o seu parente tem a determinada competência, perfeito, contrata ele, contanto que ele não também confunda as coisas. Empresa é empresa, âmbito familiar é âmbito familiar, tá certo? As coisas, a pessoa que você está contratando, ela precisa saber diferenciar perfeitamente os dois ambientes. A cultura organizacional da tua empresa é uma coisa, a cultura familiar é outra coisa. E a pessoa precisa saber se comportar nos dois ambientes. Mas não é que eu estou dizendo não contrate parentes. Contrate se ele tiver a competência técnica e comportamental adequada com um cargo e com a sua empresa. Beleza? Então, assim, muitas vezes você contrata um amigo, e eu tenho várias histórias de contratação, daqui a pouco eu trago uma. Você contrata amigos e na hora de demitir você vê que o amigo não desempenhou bem o cargo, né? Tá trocando amizade com o trabalho, e aí na hora de demitir você vai ganhar um inimigo. Você contrata um parente e na hora de demitir é um problema danado, porque todo mundo da sua família vai falar, né? Eu já fui muito criticado e sou porque eu não contrato parentes. Tem muitos parentes meus aí que estão desempregados, né? E abrem vagas de emprego direto nas minhas empresas. Cara, chegam até a mim e eu digo, olha, vá lá, deixe o currículo, se submeta ao processo seletivo. Eles vão? Não vão. Porque eles querem simplesmente chegar até a mim, perguntar se eu tenho uma vaga, eu vou dizer tenho, e eles querem que eu coloque ele na vaga sem a mínima competência. Então, assim, eu sou muito criticado por isso. Eu vou mudar minha postura em relação a isso? Não, porque eu acho que eu estou sendo justo. Não é porque você é meu parente que eu vou lhe dar um cargo na minha empresa sem você ter as competências. Se você quer um cargo de, sei lá, vendedor na minha empresa, você vai precisar fazer cursos, se especializar, desenvolver as competências técnicas e comportamentais para o cargo e vai se submeter à vaga. Você vai passar por todo o processo seletivo. E se você se desempenhar bem, você vai ganhar a vaga, meu irmão. É meritocracia. É meritocracia, não é por grau de afinidade, não. Então é dessa forma, comandantes, que vocês devem contratar. Não contratem apenas por parentesco ou grau de aproximação, de simpatia, porque é amigo ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Contrate por competência técnica e, obviamente, também competências comportamentais. Beleza? Então, eu tenho uma história bastante interessante de uma vizinha da minha mãe, tá? Certo dia, eu andando no comércio aqui da minha cidade, a vizinha me parou. Fábio, eu disse, opa. Ela se lembra de mim, eu disse, lembro, mora lá a vizinha da minha mãe. Eu cresci vendo você lá, né? Brincando com seus filhos. Ela disse, bom, então tem um dos meus filhos, o mais novo, ele está desempregado. O menino, Fábio, é o dia todinho dormindo, acorda 11 horas da manhã, muitas vezes 2 da tarde, vira a noite, troca a noite pelo dia, jogando videogame, e o menino não faz nada, é um vagabundo, Fábio, praticamente. Não tem nenhuma vaguinha lá na sua empresa para mim, para ele. Aí eu olhei assim para a cara dela e pensei, cara, é cada um que me acontece. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. A senhora tem um vagabundo em casa que não faz nada e a senhora não corre atrás, vai dormir tarde da noite, acorda tarde do dia, não faz nada em casa. A senhora quer mandar esse cara para não fazer nada na minha empresa, é isso mesmo, é isso que eu estou ouvindo. Aí ela olhou assim para mim e disse, é isso, a senhora tem um vagabundo em casa, ele não faz nada em casa, nem na vida dele, e a senhora quer mandar ele para fazer nada na minha empresa? Não tem uma vaga para ele. Pessoal, veja só,
Quando a pessoa tem um perfil proativo, a pessoa ela não vai trocar o dia pela noite. Ela não vai acordar às 11 horas da noite. Mesmo sem estar trabalhando, a pessoa vai estar buscando. A pessoa vai estar fazendo um curso profissionalizante, a pessoa vai estudar, vai ter uma rotina de estudo ali para tentar passar em uma faculdade. Muitas coisas hoje são de graça. A internet está aí para você correr atrás de conhecimentos. Então, assim, não dá para você contratar uma pessoa com esse perfil. Então, assim, eu fui criando casca grossa, sabe, para essas indicações. Esses dias, chegou uma amiga minha, na verdade, ela é mãe de um amigo meu, que também se tornou amiga minha, e falou: Fábio, estou com uma pessoa, muito amigo meu, que veio de São Paulo e está sem emprego. Eu soube que você abriu uma vaga lá na sua loja para motorista. Eu vou pedir o currículo dele e vou deixar com você, na sua mão. Não fosse ele. Aí eu disse: primeiro, não vou falar o nome dela aqui, tá? Mas as pessoas próximas vão saber. Eu disse: primeiro, você não pega o currículo dele e deixa na minha mão, tá? Ele que tem que levar o currículo dele. E ele não vai entregar a mim. Ele vai entregar a uma pessoa na minha loja que é responsável pelo recrutamento. E essa pessoa é muito bem treinada. Não, Fábio, mas dê uma força a ele. O menino é muito bom, ele é muito desenrolado. As empresas pela qual ele já passou, ele nunca teve problemas. Eu disse: peça para ele entregar o currículo a tal pessoa na minha loja. Ela foi treinada por mim nessa questão de processo seletivo. Ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa que tem visão de área. Se ele for bom realmente, pode ter certeza que ela vai contratar ele. E nós estamos procurando pessoas boas. Se ele for bom, não tenha dúvida que ele será selecionado. Aí ela engrossou a cara do meu lado e o currículo desse cara nunca chegou na minha loja. Então, assim, você vai criando casca grossa, sabe, para isso. Antes não. Antes chegava alguém, indicava outra pessoa e eu simplesmente chamava a pessoa muitas vezes sem um processo seletivo, sem uma conversa prévia. Estava precisando da vaga, alguém me indicou, disse: não, esse cara é bonzinho, esse cara trabalha bem, não dá trabalho. Chamei o cara para trabalhar. E o que aconteceu? O cara não trabalhou, deu trabalho e para sair ainda gerou um constrangimento enorme. Então, hoje, obviamente, depois de apanhar muito, depois de sofrer muito, você vai criando casca grossa e aí você passa a ter aí um processo seletivo. Eu acho que fica bem claro que quem conhece a sua empresa é você e não os outros, né? Porque é bom, sempre dizendo que é bonzinho, que é tão bom, que trabalha bem em outras empresas, né? Mas quando chega na tua, na nossa, aí o cara vem dado de cabeça. Então nada melhor do que o próprio dono para conhecer a sua empresa, né? E saber qual é o perfil da pessoa que mais se encaixaria ali. Perfeito. Então, assim, hoje eu tenho um processo de contratação. Né? Ninguém entra nas minhas empresas simplesmente por indicação. As pessoas próximas a mim, que me conhecem realmente, que conhecem um pouco da história das minhas empresas, elas não chegam e vêm indicar alguém. Já aconteceu muito das pessoas chegarem e indicar: tal pessoa está desempregada, está precisando e tal. Mas hoje as pessoas que me conhecem realmente, elas não chegam para indicar. Elas simplesmente, quando alguém chega para elas, né, que sabe que é próximo a mim, um amigo meu, a outra pessoa que está precisando de emprego não chega até a mim, chega até esse amigo meu ou até um parente, que chegam a elas dizem imediatamente: não adianta, cara. O processo, eles até já conhecem o processo. O processo é você deixar o currículo lá com essa pessoa, a pessoa vai analisar. Se você tiver um perfil, vai ser chamado para uma entrevista e vai passar por todo o processo. O Fábio, ele não aceita, não pega ninguém por indicação. Então, assim, é muito importante que você
vá trabalhando isso nas pessoas ao seu redor, para que as pessoas não cheguem até você tentando empurrar alguém para trabalhar, porque as pessoas acham que pelo fato de ter uma proximidade com você, de ser seu parente, de ser seu amigo, podem jogar qualquer pessoa na sua empresa. E outra coisa, se alguém lhe indicou, comandante, se você ainda não tem um processo de contratação e se alguém lhe indicou um colaborador que está dando trabalho, que já aconteceu comigo, cara, você tem que responsabilizar quem indicou, porque é uma coisa muito séria. Você está indicando uma pessoa, muitas vezes que você nem conhece o trabalho dela, para trabalhar na empresa do teu colega. E aí o teu colega pegou a pessoa por consideração a você. Então, se a pessoa que você indicou não é uma pessoa adequada e está dando trabalho, você, o indicador, tem que ser responsabilizado. Então, chega para o teu colega e diz: ó, parceiro, você me indicou um cara que não faz nada, que está dando trabalho, que chega atrasado, que dorme no serviço, o cara está recebendo praticamente sem fazer nada do que eu mando, é ruim de obedecer ordens. Então, meu amigo, o que acontece assim? Você força a nossa amizade. Então, diz isso para ele, porque ele tem que ser responsabilizado. Você, na próxima vez, antes de indicar alguém, pode ter certeza que ele vai pensar 2 vezes. Agora, se você pega o cara está dando trabalho, você não responsabiliza quem indicou, aí vai ficar tudo mesmo. Ele vai continuar indicando péssimos colaboradores para as empresas dos amigos deles. Então, assim, se não tem um processo de contratação, contratou por indicação e está dando trabalho, responsabiliza quem indicou. Beleza? Então, assim, qual é, então, Érica, o meu processo de contratação, o meu processo de seleção? Uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, tá? Não é o processo mais correto. Eu não vou dizer que esse é o único e que é o processo mais correto. É o processo que eu uso na minha empresa, que não necessariamente é o mesmo que você deve usar na sua. Tá? Você pode pegar esse processo aqui e fazer adaptações. Mas, ao decorrer dos anos, de muitas contratações, dezenas de contratações e dezenas de demissões, você vai aprendendo, sabe? Você vai criando casca grossa e você cria o seu próprio processo, óbvio. Assim como eu peguei um processo seletivo de alguém e modelei para a realidade da minha empresa, o que eu indico para os comandantes é que peguem esse modelo de processo seletivo e modele aí para a sua empresa, tome como base, tá bom? Então, assim, primeira coisa, eu faço o anúncio da vaga, né? Eu anuncio nas redes sociais da empresa, eu coloco uma plaquinha nas empresas, temos vaga. Se preciso, eu faço anúncios pagos, ou seja, eu faço tráfego pago para avisar as pessoas que a empresa está com vaga em uma determinada área. Então, assim, primeira coisa é anunciar a vaga, gritar para a sua cidade que você está precisando de um colaborador em uma determinada área. Por que isso é importante? Porque é importante que todo mundo da cidade saiba. E assim, como o desemprego está muito grande, você consegue chegar a todo mundo. Por quê? Uma pessoa vai passando para outra, uma pessoa vai passando para outra. Como tem muita gente desempregada, notícia de vaga de emprego, como o desemprego está muito em alta, a notícia de emprego ela voa, tá bom? Muitas vezes nem precisa subir campanha. É só você anunciar nas suas redes sociais, se você tiver uma rede social badalada, e colocar uma plaquinha: estamos precisando de gente, de colaborador em determinada área. É importante que todo mundo da cidade saiba que você está com essa vaga aberta, porque os bons, eles vão saber também, assim como os ruins. E você quer contratar gente boa para a sua empresa, certo? E eu digo sempre, quando você dá oportunidade para uma pessoa ruim, Érica, para um colaborador ruim, você está deixando de dar uma oportunidade para um colaborador bom. Então, você contratar gente boa é você ser justo, inclusive, com as pessoas boas da sua cidade. Então, primeira coisa, anuncie a vaga. Segunda coisa, primeira coisa, anuncie a vaga. Segunda coisa, eu vou selecionar os currículos, tá? Então, eu vou pegar ali dezenas de currículos.
peguei os currículos, a terceira etapa é selecionar os currículos. Eu vou analisar quais desses currículos vai se adaptar melhor à vaga. Então, vamos supor que eu estou contratando ali um motorista. Então, óbvio, abrir vaga para motorista de caminhão, eu preciso da habilitação Então, vou receber um monte de currículos com habilitação D, com habilitação B. Vou receber currículos que não tem nem CNH. Então, vou fazer primeiro a seleção nos currículos. Os currículos que me interessam vão para um lado, os que não me interessam vão para o outro. Fábio, esses currículos que não me interessam, você vai queimar? Não. Não, comandante. Você guarda esses currículos em um arquivo, porque muito provavelmente vai surgir outras vagas na sua empresa e você já tem um monte de candidatos ali. Um monte de currículos que, se você precisar depois, você pode ligar. Porque aqueles currículos ali podem não servir para a vaga naquele momento, mas em uma vaga futura pode servir. E aí fiz a seleção dos currículos. A próxima etapa é chamar para uma entrevista de emprego. Então esse cara ele vai ser chamado para uma entrevista de emprego e nessa entrevista de emprego a minha gerente ou a pessoa que eu deixei responsável pela contratação, ou eu mesmo, se ainda for você, comandante, faça as contratações, eu vou fazer várias perguntas chaves. E aí você precisa se atentar muito a essas perguntas, porque hoje os candidatos eles se preparam, tá? Eles se preparam para as perguntas. Óbvio, tem candidatos que nem se preparam, né? Eu já fiz dezenas de processos seletivos, já fiz dezenas de perguntas diferentes e tem candidatos que vai à toa mesmo, eles nem se dão ao trabalho de pesquisar quais as perguntas, é só você chegar lá na internet, quais as perguntas mais frequentes em um processo de seleção para empregos. Ou alguma coisa do tipo, cara, vai aparecer lá um monte de perguntas que provavelmente a pessoa vai fazer para você na seleção, durante a entrevista. E aí você se prepara para essas perguntas, mas nem isso as pessoas fazem. E não venham me dizer que é porque não tem acesso à internet, porque hoje, praticamente, todo mundo tem acesso à internet. Quem não tem um Wi-Fi em casa, rouba o Wi-Fi do vizinho. Então, assim, não venha com essa desculpa. Então, o cara nem se prepara para essas perguntas. Mas tem muita gente que se prepara. E aí você precisa se atentar a essas perguntas que são muito comuns. Por exemplo, quais as suas virtudes, quais os seus defeitos? Me ajude aí. Perguntas muito comuns. Ouvia bastante como você se vê daqui a 5 anos. Como você se vê daqui a 5 anos. Você pergunta se o cara... Objetivo de vida. Pergunta se ele gosta de estudar, né? Cara... Porque aí você vai traçando como é mais ou menos o perfil da pessoa. Só que essas perguntas muito óbvias, como eu disse, a galera se prepara. E muitas vezes a galera mente em uma entrevista. Por exemplo, se você pergunta para a pessoa se ela gosta de ler, ela vai dizer o quê? Gosto de ler. Por quê? Porque ela está querendo a vaga, então ela vai mentir para você. Então, você precisa se policiar quanto a isso. Em vez de perguntar se gosta de ler, você pode perguntar qual foi o último livro que ela leu, saca? E pedir detalhes desse livro, porque se você conhece o livro, né? Mesmo se você não conhecer, você diz, fala sobre o que esse livro? E aí a pessoa vai ali esmiuçando para você, você vai perceber que ela realmente gosta de ler. Então é isso que eu peço para os comandantes ter mais atenção. Não fazer perguntas diretas muitas vezes, mas perguntar situações. Porque dessa forma, quando você pergunta situações, a pessoa ela não consegue mentir. Porque se ela viveu aquela situação, ela vai ter um caso para contar. Se ela não viveu, ela não vai ter. Então, para um motorista mesmo, você pergunta, cara, como foi a sua experiência no último emprego? Você teve algum tipo de problema, né? E aí existem também algumas perguntas chaves que
você pergunta, faz para a pessoa e você vai tentar entender como a mente daquela pessoa funciona em relação ao emprego, né? Tentar entender como é que vai ser a relação daquela pessoa na tua empresa. Eu fiz uma pergunta uma vez a uma colaboradora, a uma candidata, na verdade, né, que era o seguinte: o que é para você uma empresa dos sonhos? Ou o que é que uma empresa deve ter para que você considere aquela empresa como uma boa empresa para se trabalhar, como uma boa empresa para ter um convívio ali legal com todo mundo? Aí a pessoa olhou para mim e respondeu: Fábio, aí fica meio difícil, porque geralmente nas empresas é funcionário para um lado e o dono para o outro. Aí eu olhei assim para ela, como ela disse, funcionário para um lado e o dono para o outro. Ou seja, a visão dessa pessoa é que não pode existir um ambiente confortável e um ambiente de ganha-ganha, né? Um ambiente em que todo mundo possa ganhar. E é isso que eu prego nas minhas empresas. A ideia da empresa é que todo mundo trabalhe junto, ninguém seja melhor do que ninguém, mesmo o proprietário da empresa. Então, a ideia é ter uma relação ganha-ganha. Eu acredito muito, na relação ganha-ganha. Num ambiente em que todo mundo ganha, num ambiente em que todo mundo é beneficiado, e não apenas alguns. É óbvio que não é na mesma proporção, né? A gente tem, eu acredito, uma noção básica. O ganha-ganha vai ser em proporções diferentes de acordo com o cargo, não é isso? Não tem como você fazer um ganha-ganha na mesma proporção. O proprietário não vai ganhar na mesma proporção que o colaborador. Mas quando eu falo ganha-ganha, não é só na questão financeira, não é só na questão monetária, né? Quando você tem um ambiente, por exemplo, gostoso de trabalho, quando você tem um ambiente confortável, sabe aquele ambiente que não tem aquele disse-me-disse, aquelas confusõezinhas, né? Aqueles grupozinhos fechados, onde um fica puxando do outro, esse ambiente gostoso, onde todo mundo se dá bem, isso também é um ganha-ganha. Quando você tem um ambiente de trabalho em que a empresa se preocupa, por exemplo, com a segurança dos colaboradores, mesmo a segurança do gerente, assim como a segurança do cara que trabalha zelando, né, limpando a empresa, isso também é ganha-ganha. Então, assim, quando eu falo de ganha-ganha, eu não estou falando só na questão monetária. É obviamente que na questão monetária, um gerente ele não pode ganhar a mesma coisa que um zelador. Porque a gente entende que o gerente, ele estudou mais, ele se preparou mais, e estuda e se prepara mais. Tem responsabilidades maiores. Tem responsabilidades maiores. Então, aí a gente entra na ideia da meritocracia, né? Isso não quer dizer que o zelador sempre vai ser zelador, né? Ele pode estudar e chegar na mesma altura pode se esforçar, estudar, se especializar e chegar na mesma altura do gerente, tomar a vaga do gerente um dia. Então, isso é meritocracia. E a empresa, Érica, ela precisa dar essa oportunidade de flexibilidade do zelador, né, chegar a ser gerente. Ela precisa dar a possibilidade de crescimento dos colaboradores. Então, eu não gostaria de trabalhar em uma empresa em que ela não me desse possibilidade de crescimento. Você gostaria? Então, a sua empresa, mesmo sendo pequena, ela precisa dar essa visão, essa possibilidade de crescimento dos seus colaboradores. As pessoas precisam querer crescer e as pessoas precisam enxergar a sua empresa como um ambiente em que há essa oportunidade. Por isso que eu digo, hoje você é uma pequena empresa, mas você não pode querer ficar pequeno para o resto da vida, porque o ciclo natural das coisas é você crescer, tá certo? E toda grande empresa foi uma pequena empresa um dia. Então, o fato de você querer crescer é também o fato de você querer gerar oportunidades melhores para os seus colaboradores, né? Você vislumbrar que cada colaborador ele pode avançar. Você dá essa possibilidade, beleza? Então, assim, nós falamos aí
da entrevista, né? Que foi aí o terceiro processo. Primeiro, divulga a vaga. Segundo, separa os currículos, faz uma seleção ali nos currículos. Terceiro, chama os currículos selecionados para uma entrevista. E nessa entrevista serão feitas perguntas chaves. Sabe aquela pergunta que na maioria das empresas você encontra que me venda essa caneta? Já viu essa pergunta? Então, a maioria das empresas fazem essa pergunta no final uma das últimas perguntas me venda essa caneta. Então, assim, cara, quem é um colaborador que está ligado, que é inteligente, ele já pesquisou e já viu que as pessoas fazem essa pergunta. Então, é natural que ele se prepare para essa pergunta. Se é natural que ele se prepare para essa pergunta, por que eu vou fazer essa pergunta se eu já sei que ele já vê uma resposta pronta? Então, você cria ali uma outra pergunta para dificultar essa resposta dele. Em vez de pedir para vender a caneta, pede para vender outra coisa. Ou se for pedir para vender a caneta, tem uma outra próxima de você, porque muito provavelmente ele vai pegar essa caneta e pedir para você escrever alguma coisa, né? E aí, quando você disser, não consigo escrever, estou sem caneta, ele vai dizer, por isso que você deve comprar essa. A resposta é clássica. Então, assim... Inclusive, em um dos processos que eu já participei, eu estava com uma caneta, né? Eu fiz a seguinte pergunta e eu estava com caneta e rapaz, você tem uma caneta aí? Eu fiz, tenho. Aí ele ficou meio que perdido ali, tentando procurar outra resposta, porque provavelmente a resposta que ele iria me dar seria essa, mas eu já estava com uma caneta, né? Mas assim, você já se preparou para estar com essa caneta ou foi uma coincidência? Não, eu me preparei. E eu disse, eu preciso que ele me venda essa caneta, mas eu vou ficar com ela aqui porque a gente... classicamente já sabe da resposta, né? Que é a necessidade. Se você tem a necessidade, você vai pegar a primeira coisa que aparece na sua frente. Né? Isso. Para quem assistiu esse filme, O Lobo de Wall Street, a ideia da outra pessoa era gerar, né, de quem estava respondendo, era gerar na outra pessoa a necessidade de comprar a caneta. Porque a maioria... das pessoas que compram alguma coisa, compram porque sentem a necessidade. E nesse momento da necessidade, você compra ela pelo valor que está sendo vendido, né? Tipo, você não tem critério de escolher o preço do produto, de procurar um preço mais baixo, não. Se o cara diz que é R$15 e você está prestes a assinar um contrato, você vai comprar uma caneta que seria 5, talvez. Né? Perfeito. Assim, é a lei do mercado e da oferta. Se naquele momento só tem aquela caneta, o cara compra por quanto você disser que é. Eu lembro no tempo da pandemia, em que a gente viu o valor do álcool, ele subir de forma louca, cara. Um álcool que você comprava de 13 e pouco no supermercado, de uma hora para outra era R$15, 20, 25 em alguns lugares. E você tinha que comprar porque você precisava daquilo e tinha muito pouca oferta no mercado. Então é isso, é a lei da procura e da oferta. Mas voltando à nossa pergunta, a ideia é criar essa necessidade. Se você tem outra caneta aí, o cara que vai ver, já estudou para a entrevista e veio pensar a resposta a ponto, ele vai se quebrar. Entendeu? Então assim, comigo já aconteceu. Deu entrevistar o cara... E eu só tinha uma caneta, ele me pediu a caneta e fez essa pergunta e me quebrou, eu tive que aceitar a resposta dele. No entanto, na hora eu saquei, opa, esse cara se preparou. Só que veja só, até esse cara que me deu uma resposta pronta, para mim, na minha concepção, ele saiu melhor do que o cara que não sabia me dar uma resposta. Porque ao menos esse cara se deu ao trabalho de sentar um dia antes no computador ou no celular e pesquisar quais as perguntas que se faz em uma entrevista. Então, se esse cara ele conseguiu, ele teve a preocupação de sentar e pesquisar, na minha empresa, quando ele se deparar com um problema, ele também vai estar com a mesma postura. Se ele não souber, ou ele vai perguntar, ou ele vai pesquisar como é que faz e não vai deixar o problema lá sem solução. Você ia falar alguma coisa? Você fez? Foi. Você perdeu? Então, assim, é muito importante que você vá
tirando essas sacadas durante a sua entrevista. E a essa entrevista, pessoal, eu dou uma nota de 0 a 10, tá bom? Então sempre dá notas aí. Eu sempre faço a entrevista, a Érica sabe muito bem, mas eu sempre gosto de fazer a entrevista com outra pessoa do lado. Então sou eu e a gerente, ou a gerente e outra pessoa. Por quê? Porque uma pessoa vai perguntar e a outra pessoa vai anotar essas respostas e outras coisas que observou no candidato. Porque muitas vezes, e vai um alerta aqui, porque tem muita gente, Érica, também, que não tem empresa que é CLT e assiste os nossos podcasts, assiste os nossos vídeos, tá? Então já vai uma dica aí para você que não é empresário, que é empregado e está à procura de emprego, é que o seu corpo, ele fala muito também. Então, eu fiz um processo seletivo em que a pessoa, vários, tá? Em que a pessoa ia assim, ó, com o corpo todo fechado, sem postura nenhuma. E aí, você perguntava, você gosta de se relacionar com pessoas? Você é extrovertida? Comunicativa. Você é comunicativa? Se a gente precisar que você faça um vídeo para as redes sociais, tal, porque o cargo era de vendedor, né? Você se dispõe a fazer sem algum tipo de problema? Olha, é porque assim, eu gosto muito de falar, sabe? Quando estou na frente das pessoas, eu me solto e eu não paro quieto, eu não canto. Então, para quem vai procurar emprego, é importante ter em mente que o corpo também fala. Não é só as palavras. Então, quando eu estou lhe observando, quando eu estou fazendo a entrevista com você, eu estou observando você e estou observando não só a sua comunicação verbal, como a sua comunicação corporal, a sua comunicação visual. O que acontece? Primeiro, o cara vai para a entrevista de emprego, chega atrasado. Chegou atrasado na minha entrevista de emprego, está eliminado. O certo é você chegar 5 minutos antes. Então, chegou atrasado, já era. Você vai para uma entrevista de emprego mal vestido ou não vestido de acordo com o cargo, beleza? Primeiro, na hora de entregar o currículo, é ideal que você já vá formal, é ideal que você vá de acordo com o seu cargo. Se você tem um cargo mais extrovertido, você pode relaxar um pouco mais. Você vai se candidatar a um cargo mais formal, você tem que ir mais formal. Então, por que é que eu faço questão que o futuro colaborador ou o candidato, ele vai entregar o currículo pessoalmente? Ah, Fábio, você é da época das antigas que não recebe currículo por e-mail? Não, eu faço questão de não receber currículos por e-mail. Claro, depende do cargo. Se for um cargo que o cara vai trabalhar à distância, beleza, qual o problema você receber por e-mail? Mas se é um cargo que o cara vai trabalhar pessoalmente na minha loja física, eu preciso que ele entregue o currículo pessoalmente. Por quê? Porque a avaliação ela começa a partir daí. A forma que o cara se apresenta para você para entregar o currículo, a forma que o cara vem vestido, o que o cara vai falar na hora de entregar o currículo, tudo isso conta. Então, veja, a seleção começa muito antes do que o candidato imagina, tá certo? Muita gente vai entregar o currículo de sandália, de bermuda, de regata. Então, daí você já vê se esse cara é muito desleixado. Porque na hora de entregar o currículo, como eu disse, você tem que ir a caráter. Então, assim, você precisa observar a comunicação corporal da pessoa. Por quê? Quando eu fiz uma entrevista uma vez, Érica, que a pessoa dizia para mim uma coisa e o corpo dela dizia outra. Então a gente dizia, me fala um pouco das suas qualidades. A pessoa bem assim. Eu sou uma pessoa comunicativa, extrovertida e muito ativa. Ou seja, ela estava dizendo simplesmente o que você queria ouvir. Exatamente, ela está afim da vaga, mas o corpo dela dizia outra coisa. Então aí você já saca, cara. Por isso é importante essa entrevista antes. Já pensou se algum amigo dela, que fosse um amigo em comum, chegasse para mim e dissesse, tem uma pessoa querendo trabalhar, manda para cá, vai trabalhar. Chegasse essa pessoa lá para ser vendedora, e aí? Tá? Então assim, passou pela entrevista, então olha só.
anunciei a vaga, peguei os currículos, selecionei os currículos. Perceba que se eu recebi 100 currículos, e já aconteceu, teve vagas que para uma vaga eu recebi quase 200 currículos. Aí você diz, eu não faço concurso público porque é muito concorrido, mas veja só, uma vaga para 200 pessoas. Então, assim, olha a responsabilidade que é do dono da empresa selecionar a pessoa certa. Então, naqueles 200 currículos, tem muitas pessoas boas, né, que você poderia muito bem dar uma vaga. E é uma pena que você não tem tantas vagas, mas você tem a responsabilidade de, naquelas 200 pessoas, selecionar a melhor. Até para ser justo com as demais, tá certo? Então, assim, primeira etapa, selecionou os currículos, então se tinha 200, aí só vai ficar uns 50, 30 currículos, ou seja, já um monte de gente ficou de fora. E aí na entrevista você vai atribuir notas de 0 a 10. Vai ter pessoas que você vai dizer, opa, essa daqui, ela nem vou atribuir notas, porque eu sei que não tem um perfil para o cargo. Dali você já, nessa entrevista, você já vai selecionar, já vai separar mais um monte de gente, tá? E aí passou as pessoas que passaram na entrevista, e aí eu geralmente classifico aprovado a quem tirou notas acima de 6 na entrevista. E aí quem passou na entrevista vai para uma prova escrita. Essa prova escrita ela é de conhecimentos gerais, conhecimento básico em matemática, português e conhecimento específico da área que eu estou contratando. É motorista, vai ter alguma coisa relacionada a motorista na prova. É vendedor, vai ter alguma coisa relacionada a vendas na prova, certo? Então, quem passa nessa prova vai para uma outra etapa, que é aquela que a gente falou lá no início, que é o teste comportamental. Tem essa ferramenta do teste comportamental, que são várias perguntas com opções de resposta, e o cara vai marcando essas opções, tá certo? E aí, no final, eu pego esse teste comportamental, faço os cálculos ali das quantidades de perguntas, né, dos tipos de pergunta, e essa ferramenta vai me dizer qual é o perfil comportamental desse cara, se ele é um executor, se ele é um comunicador, se ele é um planejador ou se ele é um analista. Com essas informações em mãos, o cara que tirou 6 ou mais na prova escrita, que é a minha nota de corte ali, já vai para uma outra etapa, que é onde eu vou analisar o perfil comportamental. Então, o perfil comportamental, ele também vai ter uma nota de 0 a 10. Se o cara se aproximar mais do perfil que eu quero para o cargo, por exemplo, se o cara é vendedor, eu vou querer um comunicador. Se o cara é motorista, eu vou querer um executor, porque eu vou querer que ele faça a máxima quantidade de entregas num período menor de tempo, né? Então, assim, eu vou analisar, depois de todo esse processo, o perfil comportamental e atribuir uma nota de 0 a 10 também, para ver qual deles se aproxima mais do perfil que eu quero. E aí, quem tiver a maior nota em todos esses processos é que será o chamado. Geralmente, quando chega no perfil comportamental, eu deixo 3 candidatos. Primeira maior nota, segunda maior nota, terceira maior nota. Por quê? Eu chamo o primeiro, tá? Muitas vezes, o primeiro pode ter uma outra proposta de emprego e não ir, porque já aconteceu, porque esse processo ele demora um tempo, e aí, nesse tempo que você está fazendo o processo, o cara já arrumou outra coisa, se o cara for bom mesmo, porque pessoas boas, elas não ficam muito tempo paradas. Então, se o cara é bom mesmo, muitas vezes ele já arrumou outra coisa, eu já perdi vários colaboradores assim, no entanto, eu não posso pular esse processo, é o meu processo de seleção. Foi através desse processo que eu consegui contratar ótimos colaboradores, que são os que nós temos hoje, tá bom? Então, assim, se esse cara que sai em primeiro lugar, ele já está trabalhando em outro lugar, você vai chamar o segundo. Se o segundo não der certo, chama o terceiro. Se o primeiro já der certo, você tem mais 2 balas na agulha. Para, se futuramente, daqui a um tempo, se o cara não passar no período de experiência, ele vai... Ele sai e você chama o segundo colocado. Então, você deixa esses 3 engatilhados.
quando você chamar o primeiro, você vai ligar para os outros, vai dizer, ó, infelizmente você não foi, você tem que ter essa responsabilidade de ligar para o candidato, ó, infelizmente você foi aprovado em todo o nosso processo, mas ficou em segundo lugar, fique ciente, fique preparado, não descole o celular, porque a qualquer momento, se acontecer algum imprevisto com o candidato número 1, a gente entra em contato com você, certo? Parabeniza por ter ficado em segundo lugar, porque o CV foi toda uma caminhada, isso não é fácil, o cara de sair de 200 para segundo lugar, é importante você enfatizar isso para o cara, porque se você precisar dele, você vai ligar, e se ele estiver disponível, ele vai trabalhar com você. É muito diferente de você só pegar o primeiro e não justificar nada para os outros, tá bom? Então é isso. Você, Fábio, corre o risco de, mesmo com todos esses processos, você contratar a pessoa errada? Cara, corre sim. Já aconteceu diversas vezes do candidato passar por todos esses processos e ele não ficar nem nos 90 dias de experiência, tá? Por quê? As pessoas mentem, as pessoas fingem ser quem não são, as pessoas, elas quando passam, sei lá, 2 meses na sua empresa, algumas já vão se acomodar. Então, assim, corre o risco sim de, mesmo com todos esses processos, você selecionar uma pessoa que não vai ficar com você. Mas é muito diferente você selecionar dessa forma do que você selecionar por indicação, por afinidade. Veja que você tirou um peso da sua consciência porque você seguiu todo um processo de contratação, tá certo? Sem falar que o senso de meritocracia na pessoa que vai ser selecionada é muito grande. Então veja, você vai deixar claro para ela que ela passou por uma seleção, ela viu que não foi fácil entrar na sua empresa, então ela vai dar mais valor ao emprego que ela está adquirindo. E ela vai perceber também que a sua empresa é uma empresa diferenciada, a sua empresa é uma empresa séria. Então, assim, passou todo esse processo de seleção, eu vou pegar a Érica, vou botar dentro de um caminhão, ou vou jogar a Érica no salão da minha loja para que ela já saia trabalhando. Não é bem assim, tá? Então, passou esse período de processo seletivo, o cara que foi selecionado, ou a menina que foi selecionada, ela vai passar por um processo de integração. Então, eu vou primeiro sentar com ela e explicar o descritivo de cargos para ela, que é uma ferramenta onde o colaborador ele vai ficar ciente de todas as suas atribuições, né, de todas as competências comportamentais e técnicas que ele precisa ter. Mesmo você já analisando essas competências comportamentais antes do processo seletivo, né, que é o período onde você vai analisar isso, que é a parte, por exemplo, a ferramenta de perfil comportamental, é para você analisar as competências comportamentais do colaborador. E óbvio que pelo currículo dele você consegue ver as competências técnicas, mas é muito importante você expor para ele, nesse documento, no descritivo de cargos, quais as competências comportamentais e técnicas que você espera dele. Então, você vai sentar com ele, você vai mostrar o organograma da sua empresa. Para os colaboradores que não sabem o que é um organograma, é o esqueleto organizacional da tua empresa. Ali vai ter todos os níveis hierárquicos da tua empresa. Cada uma das caixinhas daquele organograma tem um descritivo de cargos, tem uma responsabilidade-chave da função. Então, você vai apresentar esse organograma para ele, você vai esmiuçar o descritivo de cargos para ele vai assinar, mostrando que ele concorda com tudo que está ali. Dentro do descritivo de cargos, tem uma parte que eu acho muito interessante, que é o que sou pago para fazer. Então, você vai esmiuçar para ele quais as atribuições, o que é que ele é pago para fazer, o que é que ele precisa fazer na empresa para que ele permaneça. Você vai apresentar para ele a cultura organizacional da sua empresa. Então, assim, é um monte de coisa antes de você jogar esse cara no salão, antes de você jogar esse cara dentro de um caminhão para dirigir. Então, depois de todo esse processo, aí o cara começa a trabalhar e você tem 90 dias de experiência. Se você perceber, e óbvio, você não simplesmente vai fazer todo esse processo e aí dá treinamento, faz integração, apresenta a empresa para ele, mostra qual a tua cultura, apresenta todo o time e vai jogar esse cara, depois de um tempo, vai jogar, sei lá, passou 5 dias para fazer esse processo de integração.
Jogou esse cara dentro da tua empresa, vai soltar ele, só vai analisar o caso dele daqui a 90 dias para ver se vai efetivar ou se vai demitir. Não. Você vai fazer reuniões de alinhamento periódicas. Geralmente eu faço reunião de alinhamento com 15 dias depois que o cara entrou. Fábio, o que é que você trata nessas reuniões de alinhamento? Eu vou fazer uma análise dos 15 dias, os primeiros 15 dias que ele ficou ali na empresa. Então, vou fazer algumas perguntas, perguntar como é que ele está se sentindo na empresa, se ele está gostando, o que ele está mais gostando, o que ele não está gostando, o que é que ele está achando dos líderes dele, né? O que é que ele está achando dos liderados dele, se ele tiver um cargo de liderança. Então, assim, vou ver onde é que ele está errando, onde é que ele está acertando e vou passar isso para ele. Depois de 15 dias, eu vou fazer uma com 45 dias. Faço outra com 60 dias, que é no dia que, obviamente, eu vou ver ali se eu vou efetivar o cara e se eu vou demitir. Então, assim... No caso, são 90, né? São 90 dias. Eu falei 60, né? né? Então, assim, eu faço geralmente, Érica, são 3 ao total. 3 a 4 reuniões durante o período de experiência, reuniões de alinhamento. E se precisar de mais, obviamente, além dessas reuniões, que é one-on-one, né, eu e ele, ou o líder dele mais próximo, ali no esqueleto do organograma, porque se for um vendedor, por exemplo, você dá essa atribuição ao gerente de fazer essas reuniões. Então, além dessas 3 ou 4 reuniões durante esse período de 90 dias, que é o período de experiência do colaborador, você faz feedbacks diários, né? Porque você vai estar, o líder dele mais próximo vai estar ali do lado, no salão, por exemplo, se for o gerente vai estar do lado dando feedbacks positivos, feedbacks negativos, né? Feedbacks de orientação. Então, assim, é uma coisa que você não pode deixar o cara solto nesse início. Ele vai precisar dessa orientação, beleza? Por hoje era isso, né? Eu espero muito que vocês tenham curtido mais um podcast. Acredito que foi muito esclarecedor, né, para o pessoal, todo esse processo. Eu espero que tenha sido. Contratação não é uma coisa fácil, tá? É um tema bastante polêmico. Então, assim, é importante que você tenha um processo, porque o processo, mesmo que ele seja falho, ele é melhor do que processo nenhum. E aí, durante esse período aí de contratação, você vai criando casca grossa, você vai aprendendo muitas coisas, vai apanhando muito também. Mas é isso, né? Essa é a vida do pequeno empresário, é aprender, é levar porrada, é cair e levantar todos os dias. Assim que você se sentir confortável, viu que a sua empresa cresceu um pouco, contrata um RH, uma pessoa só para cuidar de RH, porque é muito importante, é óbvio, uma pessoa com experiência, né? Uma pessoa da área. Então, assim, é isso. Eu espero que tenha ajudado muito com mais esse podcast. Vamos ficando por aqui mais uma vez. Peço que você, que não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilhe os nossos vídeos, deixa o teu comentário, assim a gente vai interagindo com você, vai tirando as suas dúvidas e pode ter certeza que se a gente conseguiu ajudar pelo menos uma pessoa com esse podcast, nós estamos aqui com o nosso objetivo atingido. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau.